estamos eu e o meu grupo aqui. A gente vai falar sobre a socialização do trabalho do Paulo Dias, no nosso podcast. Esse daqui é o Miguel, esse daqui é o João Pedro, eu sou o Guilherme, esse daqui é o Cauã, o Gabriel e o Felipe. Bom, a socialização a gente vai começar comentando um pouco sobre o livro 1984, que junta muito com a sociedade de hoje em dia, fala muito sobre, por causa que no livro tem o grande irmão que ele controla a sociedade, com câmeras em todos os locais, nas TV, nas televisões, né? E ele priva as pessoas de lerem, buscar o conhecimento, por causa que ele quer controlar aquela sociedade. Vocês têm alguma coisa a complementar? Não, mas... Tem câmera na sala, né? As câmeras na sala também. As câmeras, Deixa eu... os televisores, essas coisas, as pessoas são tudo sendo observado por isso. Aí a segurança é muita gente vendo, lógico. O que você falou é por causa que também o Educatron e as câmeras nos colégios, que é algo não necessário, né? As câmeras nos colégios colocaram isso, era só ter mais uma segurança a mais. Policiais nas regiões da frente e traseira do colégio. E não colocar câmera, assim, tirando a privacidade dos alunos. E o Educatron, que ele grava a gente e faz os professores serem comandados por aquilo. Eles não podem dar o seu próprio... sua própria matéria, no caso. Arma, né? Juntando um pouco desse de professor não dar matéria, tem os aplicativos. Sim. São tipo mais de 20 aplicativos de lições, como o Quizzes, o Desafio Paraná, o Inglês Paraná, a Redação Paraná. Isso priva muito o aluno de ter seu tempo livre. Livra o lazer da pessoa. A pessoa às vezes quer fazer algo, mas ela não pode porque tem que fazer alguma lição, algum trabalho, e isso muitas vezes pode ser apertado para alguém que trabalha, por exemplo. Ou alguém que faz curso, que sai depois da escola, chega em casa de noite, não tem tempo para nada. Isso é um exemplo meu, por causa que eu tenho que sair mais cedo do colégio. Antes, eles no ensino médio já não era muita matéria para um aluno, e aumentaram isso com o novo ensino médio. Nós temos os pioneiros desse novo ensino médio, aumentou isso. E essas matérias complicam a vida do estudante. Se ele quiser fazer um curso ou se ele quiser trabalhar, ele não pode por causa do horário. Às vezes ele tem que mudar pra noite, ele não pode mudar pra noite por causa que ele precisa fazer alguma coisa em casa, ele precisa cuidar de alguém em casa. Isso complica a vida do estudante e também dos professores, que não conseguem dar a sua própria matéria e explicar o que eles quiserem. Dar do jeito deles, dar aula da maneira deles, no caso. Complementando um pouco você, nem estava falando que fica apertado para os alunos. Alguns alunos até desistem da escola por causa de falta de tempo. Eu tenho que cuidar do meu irmão, eu tenho que cuidar da minha avó. Isso não sobra tempo para o aluno estudar. E isso acaba fazendo o aluno desistir de tudo, de ter o seu futuro e estar simplesmente num emprego qualquer aí. Ele busca o emprego que ele precisa e não o que ele quer. Ele necessita daquilo, porque ele precisa do emprego para ajudar alguém. Às vezes a pessoa não tem condição em casa e precisa trabalhar e sai do colégio, como você falou. Para de estudar. E também as pessoas não têm muito tempo livre para sair, andar, se divertir por aí, porque por causa de todas as matérias, escola, trabalho, essas coisas aí. É tudo muito, como posso falar? Carregado, né? Muito carregado. Daí não tem como. Também tem outras coisas também, que é a utilização dos computadores e tal. Tanto que tem muitos professores que são meio que obrigados a levar os alunos até locais como biblioteca, laboratório, e acaba meio que perdendo um pouco da matéria que eles poderiam ter passando para um futuro melhor. Tanto que, é apenas a mesma coisa de sempre. Entrar nos aplicativos, fazer aulas meia bocas, mal explicadas, para no final ganhar um pouco de nota, assim. Sem contar que... O que o trabalho não, né? Ele não sobrecarrega tudo aquilo lá que a gente tá fazendo. Exatamente. Sem contar que a matéria que os professores poderiam ter passado para os alunos acaba tendo que ficar tudo corrido. Eles têm que passar tudo de uma vez, em uma aula só. Coisa que não daria, que teria que ser passado por meses, por semanas. Exatamente. Isso complica muito para o aprendizado dos alunos. Tanto uma coisa que aconteceu agora, que foi a professora de matemática ter passado mais de 10 lições seguidas porque ela disse que não tinha conseguido passar antes. Tanto que a gente teve que fazer elas. Muitos fizeram em um dia só, outros tiveram que fazer em mais. O professor de sociologia também, ele fala que o conteúdo que o governo mandou
ele tá tentando passar do primeiro trimestre ainda no segundo. Ele não consegue passar aquilo no determinado tempo que ele tem. Se ele fosse a matéria dele, o que ele tem programado, ele poderia ter uma aula melhor, do jeito que ele gosta, e teria o conteúdo que ele necessita passar. Com essa mudança do novo ensino médio, separar o colégio entre humanas e exatas não é algo necessário. Por causa que se alguém quiser se formar ou praticar mais aquela área, ela pode fazer um curso profissionalizante. Que com isso, ele pode aprofundar o conhecimento dele naquela área. Algo na TI, na tecnologia da informação, algo sobre teatro, desenho. Não importa o colégio separar isso. Separando isso, tem pessoas que não podem estudar de noite, que queriam a parte de exatas, como eu, um exemplo meu, do Cauã, o do Miguel. Eles queriam essa parte de... O Felipe, né? Queria essa parte de exatas e não pôde, por causa que não pode ir pra noite. E tentou e teve que ficar na humanas de manhã, tendo um conteúdo que foi tirado da gente. Filosofia não tem mais. Uma matéria que é muito importante. Física, que é muito importante pro aluno ter aquilo. E com isso você tem que aprofundar mais o seu conhecimento em casa, no pouco tempo que você já tem. Porque já foi sobrecarregado com as novas matérias. Sem falar em muitas matérias que foram colocadas, por exemplo, de humanas, e até agora não tivemos. Sim. Que nem estava lá falando sobre o governo. Mas o que a gente está aprendendo já era, normalmente, sociologia. Sociologia a gente já iria aprender. Cadê as matérias que foram sobrepostas para nós, foram oferecidas para nós? Isso não foi colocado diretamente no papel. Só foi falado e deixado de lado. Outra coisa na exatas, por exemplo, falava lá sobre robótica. Mas também o governo está colaborando para isso? O governo está dando a verba para isso? Não, o aluno só aprende lá, só vai ver no slide, não vai aprender na prática. Sem isso aulas também teóricas. Aulas teóricas. Isso pode tornar muito ruim. Tanto nas nossas aulas de química, que a gente tem que fazer com coisas que a própria professora traz para nós, já que não possui em si uma verba do governo. Sim. E sobre essa parte das aulas teóricas, usando o Educatron, né? Tem professores que, por causa da matéria, eles não têm a profissão. Não estudaram aquilo a vida toda. Com um projeto de vida, eles não sabem. Oi? Ou eles estão cursando, mas o curso, ele é online. Às vezes a pessoa tem 3 módulos, faz aquilo, e eles querem que o professor saiba todo o conteúdo e consiga dar aquela aula. Uma coisa que ele não foi o estudo dele. A professora de projeto de vida, ela estudou ciências. Ela tá fazendo um projeto de vida. Ela mais lê os slides. Tem a professora de educação financeira. Ela explica muito da vida cotidiana dela, do que ela passou. Mas a matéria dela não é aquilo. E com isso, ela tem que tentar forçar, estudar mais. Mesmo ela estando sobrecarregada também por causa desse novo ensino médio, ela tem mais aulas. Isso sobrecarregar os professores e os alunos. E às vezes pessoas não conseguem nem aprender por causa disso. Que nem o professor de sociologia, que diz que até agora ele não sabe nada que vai cair no terceiro trimestre. Que tudo agora vai ser de acordo com o que será enviado pelo próprio governo. Sim. Uma coisa também que você estava falando se relaciona muito com o mito da caverna, dos professores estarem ensinando lá, aprendendo e ensinando. Que no mito da caverna conta pessoas que eram presas e eles eram aprendendo sobre as imagens que passavam, sobre os objetos que passavam e o fogo refletia. Igual os professores agora. Estão aprendendo só do que vê ali, rapidinho, e já estão passando. Eles não sabem a real matéria. Eles só estão aprendendo um pouquinho, se encaixando e tentando ensinar da forma que eles aprenderam. Sim. Muitas vezes pode estar errado, muitas vezes não é o correto, mas o governo está obrigando. E isso se torna muito ruim. Com isso do mito da caverna, podemos comentar sobre o professor Paulo Dias. Sim. Ele foi aquela pessoa que se soltou das amarras e foi pra fora da caverna. Tá vendo fora dela. Com isso, ele fazendo podcast. Com isso, ele mudando as matérias do jeito dele. Ele sofre por causa disso. Mas ele ainda assim está conseguindo dar a aula dele da maneira certa e conseguindo fazer a mente dos alunos dar uma espairecida. Pensar além daquilo. Apesar das cobranças que ele tá tendo também. Sim. Realmente. As cobranças, as atas que ele tem que escrever por estar dando aula a mais e não estar utilizando o que o governo pede.
César. O César. É, o verdade. César, o professor César de artes. também, um professor de artes que agora tá tendo que dar uma aula que não faz sentido. É. Mídias digitais, não é nem o assunto, o conteúdo que ele se especializou. Tanto que até mesmo ele disse que, por mais que ele tá fazendo o mestrado de artes, ele provavelmente não vai usar isso mais futuramente, porque a partir de agora acho que talvez nem vai ter Só mais. se ele a fosse artes. uma faculdade, no caso, né? Dessa... Isso sim. Mas nessa área, assim, mas em escolas. Bom, mas sobre a socialização, eu acho que é isso. O governo devia pensar nesses alunos que estão, às vezes precisam trabalhar, necessitam do trabalho ou de cursos a mais para isso. Acho que esse é o nosso podcast e Espero que tenham gostado. espero que tenham Espero que gostado. É uma tenham gostado conversa mais É, sobre o colégio mesmo. sim.